nós continuamos aqui no nosso programa, né? Quer dizer, na verdade, não é um programa, é uma espécie de aula, debate que eu e o Beluso estamos fazendo aqui. Acho que já é o quinto, né? Nós estamos fazendo sobre temas contemporâneos, do capitalismo contemporâneo, né? Dessa vez, nós vamos fazer uma discussão aqui sobre um tema que é super importante, né? Que é a guerra tecnológica aí entre o G2, né? Nós podemos chamar assim de G2, né? Entre a China e os Estados Unidos, né? Uma disputa que vai, provavelmente, já está reorganizando o mundo, né? E vai ser decisiva nos próximos anos, né? Então, a ideia é entender um pouco isso e talvez levantar algumas hipóteses, né? Porque é difícil saber exatamente o que vai acontecer com o Brasil, né? Algumas implicações para o Brasil, pelo menos o que dá para fazer. E nós convidamos aqui hoje o Antônio Diegues. O Diegues é professor do Instituto de Economia, né? Tem trabalhado muito sobre o tema da indústria e da China, né? Inclusive, tem vários trabalhos também sobre a doença brasileira, não é, Diegues? Ao invés de chamar de doença holandesa, ele chamou mais propriamente de doença brasileira, que é um trabalho bastante interessante, né? E o Zé Eduardo Roselino, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, né? Professor de Economia, também trabalha mais ou menos nos mesmos temas e é indústria, né? A China produziu o texto junto com o Diegues, né? E que é professor da Federal de São Carlos, né? Então, essa é a nossa dupla. Nós vamos fazer, como sempre, aqui. Eu começo, faço uma colocação inicial para colocar mais ou menos os temas. Os dois falam, né? Aí pode tomar um tempo, em geral, né? 30, 40 minutos. Eu espero falar 10 minutos só para colocar os temas que me parecem relevantes, da leitura do texto, dos textos de vocês. Depois o Beluso faz uma amarração, né? Final da primeira parte, se termina a primeira parte, e aí nós vamos para um bate-bola entre nós e o pessoal que está assistindo também, pode mandar algumas perguntas, né? Vamos tentar, na verdade, aqui falar sobre três, quatro temas, na verdade, que são relevantes, que se pode deduzir dos textos, né? O primeiro, né, é o eixo da disputa, esse eixo Estados Unidos-China, né? O segundo é qual é exatamente o objeto dessa disputa, né? É importante a gente deixar claro isso, né? Fazer um certo mapeamento, né? Não é aquela coisa de quem vai ganhar o jogo, né? Mas é um pouco, né? Não é exatamente o fla-flu, mas tentar assim, assuntar, como se dizia antigamente, né? Sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses países nessa disputa, né? E, no final, fazer algumas conjecturas, né, sobre o Brasil. A primeira discussão, né, que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a questão do eixo da disputa. A disputa com a China, na verdade, né, apareceu inicialmente na discussão, sobretudo na discussão americana, como a questão do emprego, né, como a questão da exportação de empregos americanos para a China, né. Mas ela foi evoluindo, né, porque a China, de certa forma, além, obviamente, de virar a fábrica do mundo, né, desse ponto de vista, e de fato absorver muitos empregos, né, ela foi fazendo o upgrading tecnológico nas cadeias produtivas, né? E essa questão, na verdade, deslocou, no primeiro momento, a disputa, né? Isso é o início do governo Trump, para a discussão, para a guerra comercial, digamos assim, tarifa, não tarifa, né? Mas isso evoluiu muito rapidamente para uma disputa muito mais, digamos assim, estratégica, geopolítica, né? De limitação de compra de equipamento, de compra de empresas, né? Numa discussão que não tem nada a ver com a questão dos mercados, né? Que a guerra comercial, de fato, ficou para trás, né? Nós estamos, na verdade, numa guerra muito mais aberta, né? Não é guerra no sentido convencional, mas é uma guerra também, né? O direito à prisão, né? Como foi o caso era a executiva, a CEO, né?
da Huawei, né? Então, você tem, na verdade, uma disputa claramente, proibição de compra de empresas, né? Claramente isso na Alemanha, por exemplo, né? Então, eu, pensando aqui, né, lendo o texto de vocês, para mim, o texto me sugeriu que você tem duas disputas diferentes. Né? Vamos ver o que é que vocês dizem sobre isso. A primeira disputa é essa disputa do chamado catching up, né? Que é a disputa típica de país que não está, ou de segmentos que você não está na fronteira tecnológica. Mas essa é uma questão importante para a China, né? Porque a China é muito mais heterogênea, a China tem outro nível de renda, né? Tem uma combinação de indústrias de diferentes estágios tecnológicos. Então, essa é a primeira discussão, que tem a ver com guerra comercial. Onde é que eu vou buscar mercado, como eu protejo o meu mercado? Essa é uma discussão que não é da fronteira. É como a China chega digamos assim, no padrão, né? Na fronteira. Essa é uma discussão importante, né? E parece que, desse ponto de vista, ela se saiu super bem, né? Para chegar rápido na fronteira em vários segmentos. Né? A outra discussão, né, que é mais complexa, mais complicada, e envolve muito mais Estado, né, política industrial, política, geopolítica, né, é a questão do deslocamento da fronteira tecnológica. Né? É a construção aí desse paradigma que o pessoal está chamando de indústria 4.0. Aí é outra conversa. Né? Aí, digamos assim, tanto eu acho que isso é importante, eu vou fazer essa proposta, né? Você tem a presença aí do Estado, da política, é absolutamente decisivo. Isso não tem nada a ver com o mercado. Essa que é a questão relevante. Certo? É a volta do Estado sempre que é necessário, nessas disputas, nesse momento de transição, tá certo? Onde você não tem paradigma consolidado, mercados consolidados, está dito em grandes autores, né? Até o Polanyi é mestre nessa discussão. Né? É a volta do Estado. Bom, você tem, a meu juízo, do que eu li de vocês, tem dois modelos. Né? O modelo chinês, com os desafios, que é um modelo muito mais planejado. Né? Tem muito mais Estado nesse sentido direto. Ele é todo planejado. Né? Mas que enfrenta dois desafios diferentes, tá certo? Do ponto de vista tecnológico, o catching up e a fronteira. É duplo o desafio deles. Tá certo? É um desafio duplo. Né? Como é que eles combinam todos esses instrumentos e o planejamento para enfrentar esse desafio com uma desvantagem que, a meu juízo, os Estados Unidos não têm, que é o patamar de renda per capita da China, que é muito mais baixo. Ele não pode pensar só, né, na fronteira, né? Porque a fronteira só não dá conta do desenvolvimento dele, não pode fazer o desenvolvimento baseado só na questão da fronteira. Então, eles têm que planejar, né, ao mesmo tempo o catching up e a fronteira, coisa que os Estados Unidos não têm. Né? Qual é a questão, na verdade, americana? Essa é uma discussão, eu estava até rapidamente conversando com o Beluso, que é importante também a gente entender, né? Porque há um debate na questão da financiarização. Né? A financiarização, com essa coisa da maximização do valor acionário, né? Ela certamente, eu não tenho dúvida disso, impõe menos dinamismo ao investimento produtivo. Né? Por quê? Porque você tem as opções de fazer o buyback de ações, que é muito mais rentável, menos risco, de distribuir dividendos para valorizar as ações. Né? Você tem um conjunto de práticas, né, que desfavorece o investimento produtivo. E isso leva, inclusive, né, isso está mapeado no trabalho do francês, me esqueço o nome dele agora, né? Isso leva, inclusive, a que os laboratórios, o progresso, a pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas americanas se oriente de uma forma completamente diferente. É muito mais para garantir market share, marca, tá certo? Do que propriamente para fazer inovação fundamental.
né? Para consolidar a posição de mercado. É para isso que serve o P&D. Tanto é isso, olha que coisa impressionante, né? Eu vi esse dado no trabalho do Fred Bloch, né? Ele diz o seguinte: nos anos 70, 90% das inovações, das patentes, das licenças, etc., feitas nos Estados Unidos, vinham dos laboratórios de P&D das 500 maiores empresas. Agora é 20% só. Sabe de onde vem? A maior parte dos consórcios formados por laboratórios estatais, empresas, startups, etc., etc. Ou seja, você deslocou, né? E o que é que está por trás, na verdade, desse deslocamento? Não é mais o laboratório de P&D da grande empresa. Os programas do Estado americano. 2 programas, pelo menos, absolutamente decisivos. O velho, que a gente chamava quando era estudante, o Beluso acho que lembra disso, o velho complexo industrial militar, que é a indústria de defesa, certo? Que tem um orçamento de quase 900 bilhões de dólares nos Estados Unidos, né? Anual, e o Instituto Nacional de Saúde. Então, de um lado, a coisa de computador, rede de computador, tecnologia de informação, etc. Do outro, engenharia genética. Olha como essa coisa é atual. Na verdade, esse programa de engenharia genética e a Pfizer, que é uma empresa originalmente britânica, que se deslocou para os Estados Unidos por conta desse conjunto, dessa massa de pesquisa, etc., etc., de onde saiu a vacina? Desse cluster, né? Então, você tem, na verdade, a presença, o Fred Bloch chama isso do estado desenvolvimentista escondido, né? Dada a importância que ele tem. Então, você tem, né, este núcleo, né, que não tem nada a ver com o mercado, nem com o funcionamento, com a operação corrente da grande empresa americana. Tem a ver com uma política intensiva, tá certo, estatal, orientada, na verdade, para isso, né, estrategicamente orientada. Então, isso parece, ao mesmo tempo, a indústria americana pode, vocês veem o resultado, eles produziram uma vacina mais avançada do que a vacina chinesa. A China produziu também, a deles é mais avançada, né? Mais em cima dos programas de engenharia genética, né? Então, eles têm a vantagem, inclusive, de poder generalizar esse padrão de consumo, de difusão de inovações, porque a renda deles é alta. Qual é a desvantagem americana? A financiarização, né? A velocidade, na verdade, do crescimento, a crescente desigualdade de renda, de riqueza, etc., que bloqueia, de certa forma, o crescimento deles, né? Então, nós temos 2 modelos, 2 disputas, né? 2 padrões que são intensivos em Estado, mas diferentes, um com a restrição da financiarização e o outro com a restrição do nível de desenvolvimento mesmo, né? É essa disputa que me parece que está em jogo, né? Pelo que eu li do texto de vocês e algumas outras leituras, eu concluí um pouco isso, né? Para encerrar essa minha colocação inicial, eu diria o seguinte: e o Brasil, hein? Quais são as chances que nós temos num país que, exceto uma ou outra indústria de escala tipo automobilística, tem sua estrutura industrial hoje muito especializada na indústria de base de recursos naturais, né? Qual é a chance que nós temos de nos engajar neste, não para incorporar esse tipo de tecnologia, porque isso será incorporado, né? Aplicativo, gerenciamento de entrega, internet, isso aí você incorpora. O problema é você produzir minimamente, né, esses componentes e não ficar com a estrutura industrial, né, que o Coutinho chamou lá atrás de especialização regressiva e o Diego chamou da doença brasileira, né? Então, eram essas as questões, né, que dos textos, né, não tirei nada da minha cabeça, foi dos textos aí que eu li de vocês, com alguns acréscimos, né? Então, seria interessante, eu não sei quem vai começar de vocês, a gente ouvir vocês agora. Quem vai começar? Muito bom. Professor, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou falando eu aqui, mas já sei que eu estou falando pelo Diegues também, né? A gente fica muito agradecido, muito honrado de poder participar dessa live aqui com nossos professores, que são nossas referências aqui, né? Então, a gente, quando escreveu esses textos para discussão,
o nosso objetivo era exatamente que os textos viessem a ser discutidos, mas eu vou confessar aqui que eu não esperava que tivéssemos leitores tão qualificados assim. Estou bastante feliz e satisfeito de poder discutir com vocês esse trabalho nosso aqui, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha apresentação. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Será que apareceu para vocês aí? Joia. Então, na verdade, esse tema que foi invocado aqui pelo convite de vocês, a gente trata dele, a gente discute ele num contexto, vamos dizer assim, mais amplo, né? O professor Ricardo Carneiro fez menção ao texto para discussão nosso sobre a guerra tecnológica, mas, na verdade, a gente tem outros textos para discussão e, de certa forma, eles estão todos conectados, assim, num esforço que a gente vem fazendo junto há tempo, Diegues e eu, né? E que tem, vamos dizer assim, esses principais tópicos aqui, esses principais temas, né? A emergência da China, né, como potência industrial, tecnológica, né? A chamada, né, indústria 4.0, manufatura avançada, né, a emergência desse novo padrão técnico produtivo, né? A questão, que é uma coisa que eu e o Diegues trabalhamos já há muitos anos, que é a questão das tecnologias de informação e comunicação, indústria de software, informática, serviços de informática, ocupando um papel central nessas transformações da indústria 4.0 e também desse processo de emergência da indústria chinesa, ou da China, na verdade, como uma potência tecnológica, e, claro, uma preocupação de fundo com o Brasil, né? E com a regressão do nosso padrão produtivo, industrial, e também, claro, uma preocupação com a questão do desenho, vamos dizer, das implicações disso para o desenho de políticas industriais, olhando para o caso brasileiro, né? Então, exatamente para tratar desses temas aí que eu acabei de mencionar, a gente publicou nos últimos 2 anos 3 textos para discussão. Vou aproveitar, então, para fazer propaganda da nossa produção aqui, né? Quem sabe a gente consegue mais leitores aqui para debater com a gente, né? Então, nós temos 3 textos para discussão recentes aí, um que trata da questão da indústria 4.0 e as redes globais de produção, inovação e serviços. O outro que discute mais especificamente a questão da política industrial, algumas ideias que a gente tem para pensar a política industrial num contexto de transformação, né, da forma como se organiza a produção em escala global. E, finalmente, esse que trata de política industrial e a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos, né? Bom, a gente pode dizer que, no nosso entendimento, né, essa guerra comercial pode ser chamada de uma crônica de uma colisão anunciada. Quer dizer, em algum momento, isso iria aparecer de forma mais explícita, não haveria como continuar, vamos dizer, o processo de desenvolvimento chinês, não haveria como prosseguir sem que, em algum momento, essa colisão se explicitasse, né? A gente pode mencionar aqui, né, que essa expansão rápida da China, esse crescimento rápido da China, talvez seja o fenômeno mais importante na economia mundial dos anos 2000, né? Então, um crescimento anual médio aí superior a 10% ao ano, uma trajetória que é absolutamente espantosa, né, da participação no comércio internacional e sobretudo, né, nos anos mais recentes, uma inserção nos segmentos de maior complexidade e conteúdo tecnológico levariam certamente à chegada desse momento, né, do momento de um acirramento desse conflito. Então, a gente discute, como o professor Ricardo Carneiro já mencionou aqui, né, de fato,
eu acho que o entendimento dele é muito próximo ao nosso, né? Que há a política industrial dos chineses, a própria estratégia de desenvolvimento deles precisa ser entendida pela sua especificidade, né? De um país de dimensões continentais, de um contingente demográfico extraordinário e de um país que ainda apresenta uma renda per capita bastante inferior à dos Estados Unidos e tal, né? Então, um dos elementos que a gente apresenta nessa discussão é exatamente discutir essa especificidade do modelo chinês, né, que não dá para olhar com os mesmos olhos que se analisa, por exemplo, o caso de outros países do Sudeste Asiático, né, outros casos exitosos dos gansos voadores. Aí o caso chinês, para a gente, é um caso bastante particular, bastante específico, né? E que, exatamente por essa heterogeneidade social, econômica da China, né, ela acaba, vamos dizer, exigindo da política de desenvolvimento e da política industrial um conjunto de objetivos que não pode ser delimitado apenas na ideia de buscar a fronteira tecnológica, como o professor já mencionou aí, né? Então, acho que um dos elementos que a gente traz de contribuição para o debate é essa percepção, né? Que é frequente você observar aí os leitores, os especialistas em China, identificar as etapas desse processo de desenvolvimento chinês, né? Que podem ser apresentados aqui na passagem do Made in China para o Owned by China e depois para o Developed by China, né? E a gente está de acordo com essa visão dessas diferentes fases, mas a gente entende que essas fases elas não podem ser compreendidas como etapas sucessivas, mas como processos que, de certa forma, se sobrepõem, né, em resposta a essa própria heterogeneidade da sociedade chinesa, né? Então, nós somos contra ou criticamos, na verdade, essa interpretação etapista do desenvolvimento, porque a gente percebe que há uma complementariedade, uma dependência mútua entre esses diversos estágios, né, em que se materializa aí a política industrial e tecnológica da China, até chegar essa fase mais ambiciosa do plano chinês, né, que é denominada aí de Developed by China, em que eles buscam a inovação autóctone e também o fomento a essas tecnologias associadas à indústria 4.0, que depois o Diegues vai apresentar de forma mais cuidadosa e mais detalhada, né? Então, a gente faz um esforço aqui para caracterizar a política industrial e tecnológica chinesa, né, como parte de um projeto nacional de longo prazo, né, para os nossos parâmetros brasileiros aqui de longuíssimo prazo, né? Então é muito diferente você falar em política industrial aqui no Brasil com, né, políticas que são, na verdade, políticas de governo, quando conseguem ser políticas de governo, né, e olhar para o caso chinês, em que você tem uma continuidade dos esforços, não uma continuidade da direção. Aliás, esse é um outro elemento que a gente gosta de destacar, né, a capacidade dos chineses reformularem os seus objetivos, os seus instrumentos ao longo do tempo também, né? Então, esse processo de modernização, de construção de uma China que eles denominam lá, né, de uma sociedade moderadamente próspera, socialista e moderna, que é o discurso oficial da China, né? Uma sociedade que hoje eles acreditam que alcançaram, né, esse estágio na sociedade moderadamente próspera e construção desse sonho chinês, em que eles têm explicitamente objetivos em vista do centenário da Revolução Chinesa para 2049, com metas ambiciosas para esse momento, né? Então, a China conseguiu construir uma estrutura industrial a partir de uma política deliberada, né? Uma política de atração, né, dos elos das cadeias globais, né, mas essa atração subordinada a uma estratégia nacional, né? Então,
Claro que a gente não faz a gente é crítico à leitura de que o segredo do desenvolvimento está em se incorporar as redes globais de valor, como defendem alguns aí, né? Mas que não, que os chineses souberam subordinar, né, aos interesses nacionais, ao plano nacional deles, né, essa inserção nas cadeias globais, né? Então, conseguiram uma integração virtuosa aos elos das cadeias globais, né, a partir desse diagnóstico de que uma mera integração passiva não seria capaz de levar à convergência, né, técnico-econômica e tal. Então, aí a gente gosta de mencionar alguns aspectos aqui que caracterizam essa política industrial, né, a constituição de uma rede de P&D com centros nacionais de P&D, né, uma lógica de se aproveitar de vantagens ali espaciais, geográficas, na implantação de zonas de demonstração tecnológica, cidades inteligentes, e uma estratégia, uma política de fusões e aquisições, tanto no âmbito doméstico, né, para consolidar grandes empresas nacionais, mas também no âmbito externo, né? Então, é muito bacana. O professor fez menção aqui ao caso da Alemanha, né, que reagiu à aquisição da empresa de robótica deles, lá da KUKA, que era, vamos dizer assim, a joia da coroa da indústria 4.0 alemã, né, porque era a empresa mais avançada em termos de automação industrial flexível da indústria 4.0, e isso denota aqui uma estratégia dos chineses em que as fusões e aquisições elas buscam complementar os ativos chineses, né, em termos, inclusive, dos ativos intangíveis, né, uma política de se fazer centros de P&D fora do país e de fazer essas fusões e aquisições no sentido da desvantagem comparativa e não de reforçar as vantagens comparativas. Eu acho isso um elemento interessante, até para a gente olhar aqui para o Brasil depois, né, pensar na internacionalização das nossas empresas, né? Então, você olha para a internacionalização das empresas chinesas, eles estão indo atrás dos pontos que eles consideram que sejam complementares à estrutura deles, né? O objetivo deles, né, de estabelecer padrões, né, em tecnologias emergentes, a utilização do poder de compra do Estado e de um vigoroso sistema público de financiamento, né, com os bancos estatais chineses, né, e mecanismos de coordenação que não há, acredito, qualquer configuração semelhante no mundo, né? Então, aqui a capacidade deles de articular junto os investimentos públicos e privados por meio da SASAC e outros instrumentos que eles têm, inclusive, para influenciar as decisões privadas, né, com a presença nas empresas chinesas de diretorias compostas por membros do partido, aquilo que eles chamam de frente unida ou frente única da empresa privada, que também atua no sentido de coordenar as decisões do setor privado chinês. Então, a gente faz uma brincadeira aqui que é a seguinte, né? Talvez a grande questão não seja entender por que eclodiu essa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, né? Talvez uma pergunta melhor seja por que demorou tanto, né? Por que eles deixaram rolar tanto esse processo de desenvolvimento chinês sem grandes dificuldades ou grandes empecilhos que surgem agora mais recentemente, né? E aí a gente levanta aqui até algumas hipóteses ou algumas explicações para essa demora, né, da reação, sobretudo dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, né? Podemos dizer, em primeiro lugar, aqui a incapacidade dos analistas americanos de entender a China, de compreender o fenômeno chinês, né? Quer dizer, não é difícil a gente encontrar aí previsões
catastrofistas dos analistas chineses em anos não muito distantes, né? Por exemplo, críticas ao que eles sempre vão chamar aí de artificialismo, né, do modelo chinês, previsões de estouro de bolha imobiliária, crises bancárias e tal, né? Então, talvez eles tenham subestimado a China por não entender como funciona, como se organiza esse modelo chinês de crescimento, né? Outra explicação possível seria a interdependência, né, os laços de interdependência próprios a essa dinâmica da chamada economia sino-americana, né? Outra possibilidade, né, eu acho que todas elas, de certa forma, se combinam, né, a esperança de que a China se normalizaria com o tempo, né? O próprio ingresso da China à Organização Mundial do Comércio era visto como um caminho para se normalizar a China, para transformar a China numa economia capitalista de mercado. E talvez, né, uma quarta aqui que a gente sugere, o fato de que, durante o processo da chamada globalização produtiva, do qual a China muito se aproveitou para engatar aqui sua estratégia de desenvolvimento, a dinâmica do capitalismo mundial sempre esteve pautada pelos interesses aí das grandes corporações. Quer dizer, as grandes corporações americanas, não é, tinham seus interesses sobrepostos aos objetivos nacionais, podemos dizer assim, né? Ou pelo menos da economia espacial americana, né? Quer dizer, a lógica da grande empresa em transferir atividades produtivas, empregos para a Ásia, de certa forma, comandou, né, o período aí de internacionalização, de globalização produtiva, a despeito dos efeitos disso sobre a economia territorial americana, né? Bom, como o professor já mencionou, isso muda de figura, né? A própria eleição do Trump é um fenômeno associado a essa reação, né? O Trump se elegeu com um discurso muito agressivo com relação não apenas à China, mas às corporações americanas que transferiram os elos produtivos para a China, né? Então, essa mudança no ambiente dessas relações internacionais, né, a gente identifica que não apenas esse movimento da guerra tecnológica explícita agora, eu até coloquei aqui os ícones daquilo que tem sido das empresas chinesas que são as mais visadas aí, né, as que as pessoas conhecem mais, né, mas também da própria emergência da chamada indústria 4.0. Essa é uma tese nossa, né, minha do Diegues, em que a gente entende não só o retorno explícito das políticas industriais no mundo, como a própria emergência disso que se convencionou chamar indústria 4.0, como uma reação à China, uma reação deliberada no sentido de empurrar para frente a fronteira tecnológica exatamente em resposta à China, não é? E aí a gente vem para a questão, né? Quais serão os desdobramentos, né? Para onde a gente vai? Como mencionou o professor aqui, né? Quer dizer, será que a gente pode pensar em onde é que alguém vai ganhar, onde é que alguém vai perder? Quais são os espaços em que os americanos podem conseguir frear o avanço da China? Tal, né? Então, o período recente, acho que desfez as ilusões de que o modelo chinês tinha muitas fragilidades, né? Quer dizer, a própria resiliência da economia chinesa às crises, haja visto o momento atual aqui da pandemia, né? Quer dizer, é impressionante, né? O que os chineses fizeram lá é absolutamente impressionante. Quando a gente pensa compara com a resposta dos Estados Unidos à pandemia, né? Pensando que os Estados Unidos gastam aí bilhões para se precaver de guerra biológica e tal, né? E a gente olha para a capacidade que os chineses tiveram de mobilizar
recursos, estratégias e tecnologias para fazer frente a essa pandemia e, com isso, permitindo uma reação mais rápida da economia, né? Eu acho que esses fenômenos recentes, eles tornam muito claro que o modelo chinês é muito mais vigoroso do que se imaginava anteriormente, né? Quer dizer, o que se percebe é uma capacidade muito grande deles de implementar políticas nacionais, né, planejadas, com os instrumentos de coordenação dos capitais nacionais e privados. A gente pode falar aqui, né, de mecanismos avançados de socialização do investimento, né, projetos audaciosos, né, que eles desenvolveram nos últimos anos, e movimentos que também dos chineses em termos da sua estratégia internacional, né, com um posicionamento mais ambicioso, a nova rota da seda e tal. Quer dizer, a reação dos Estados Unidos talvez tenha sido muito tardia, muito embora a gente entende que ela busca atingir exatamente um ponto aí de fragilidade, né? Eles pegam pontos que são sensíveis mesmo da estratégia chinesa, em particular a questão dos semicondutores. Os chineses já estão reagindo, né, de forma... já indicaram o caminho da reação deles, avançar na autonomia tecnológica, né, ampliar, reforçar a importância do mercado interno, isso que está sendo chamado aí de... É um termo que eles inventaram recentemente, aí faz poucos meses, né, de circulação dupla, que é a importância também crescente do mercado doméstico, né? Mas para a gente pensar em para onde isso vai dar e quais são os limites para o desenvolvimento da China a partir dessa guerra tecnológica, é preciso entender que essas tecnologias são muito heterogêneas, né? Quer dizer, a própria indústria 4.0 ela precisa ser segmentada, ela precisa ser entendida a partir de segmentos ou atividades que têm dinâmicas concorrenciais muito distintas, que têm conteúdos tecnológicos distintos também, ou fases, na verdade, de ciclos de produto também distintos. E isso a gente tenta fazer no trabalho, né? O Diegues vai agora poder avançar mais nisso. Obrigado. Legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor Ricardo Carneiro, professor Beluso. Como o Eduardo já colocou, uma honra, né? Estar aqui debatendo trabalho com os senhores, né? Vou avançar aqui um pouco na discussão, então, em alguns minutinhos. Tudo ok com a minha tela? Sim, né? Então, a lógica, como o Eduardo já colocou, está nos nossos textos para discussão aqui. A gente publicou alguns artigos jornalísticos nas últimas semanas, até no Valor, na Consciência da Unicamp, e na Revolução Industrial Brasileira, até para divulgar um pouco o debate, né? Mas só queria reforçar, pegando esse gancho aqui, como a gente havia debatido antes, da heterogeneidade, a gente parte da hipótese no trabalho, ao observar a estratégia do desenvolvimento chinesa, obviamente a gente se contrapõe a uma leitura linear, etapista, monoeconomista, como ocioso dizer, né? Mas, mais do que isso, a gente parte da hipótese de que que a estratégia de desenvolvimento chinesa é marcada pela coexistência de diversos estágios, né, entre muitas aspas, do desenvolvimento, que estão associadas ao aprofundamento da heterogeneidade, né? Ou seja, a gente já se contrapõe logo de cara àquela leitura de que a estratégia de desenvolvimento chinesa poderia ser uma reprodução com algumas especificidades do modelo dos gansos voadores ou de outras estratégias do Estado desenvolvimentista asiático japonês e coreano, ou até olhando perspectiva mais ampla, mas é aquele ponto que o professor Ricardo levantou muito bem, né, que não dá, dadas as características e especificidades chinesas, para você avançar apenas em direção a áreas com alta intensidade tecnológica e abandonar as demais etapas, né? Ou seja, então, assim, em outros termos, né, ao mesmo tempo que a gente está olhando aqui, está muito preocupado com a disputa tecnológica, a política industrial chinesa extremamente virtuosa na
no que se convencionou chamar de indústria 4.0, nos parece muito claro que eles não vão abandonar os estágios anteriores de uma estratégia de desenvolvimento que estão vinculados a ainda ser a fábrica do mundo, a uma parcela importante da produção ser baseada em baixo custo, né, de maneira mais ampla, né, e alguns indicadores nessa direção que a gente traz, só para ilustrar um pouco o que fundamenta essa hipótese, né, pensando aqui em 2017, os setores intensivos em trabalho e em recursos naturais ainda representavam 38% do valor adicionado manufatureiro chinês. Como ordem de grandeza, se a gente for pegar no caso brasileiro, claro que os movimentos são espelhados, né? Mas não dá muita diferença disso não, olhando para valor adicionado, né? E um outro elemento nessa mesma direção é que o superávit comercial do setor de têxtil e vestuário, também em 2017, só para ilustrar, né? Ele é mais ou menos da mesma ordem de grandeza do superávit dos setores do complexo eletrônico e de equipamentos elétricos. Então, a gente marca aqui a nossa interpretação no sentido de que essa estratégia virtuosa é marcada pelo aprofundamento da heterogeneidade em diversas dimensões, né? Isso pode ser um problema, numa discussão futura lá nas questões que o professor Ricardo Carneiro levantou, das restrições chinesas, né? Para além da baixa renda, né? Até que ponto essa dualidade, esse aprofundar da heterogeneidade possa ter algumas outras implicações, uma dimensão até política, né? Um outro elemento que a gente traz aqui na interpretação é de que a coevolução entre as instituições, a capacidade de experimentação, de transformação permanente, institucional e política, do nosso recorte aqui, da política industrial, mais específico, né? Política industrial e tecnológica, casada com os diferentes estágios do desenvolvimento chinês, é um elemento central para entender a trajetória virtuosa chinesa, né? Tem muita gente discutindo isso, tem diversos trabalhos do Barry Naughton, né? Um livro muito interessante do Tsai Naughton discutindo esse ponto, um livro de final de 2020, agora do Naughton discutindo as transformações institucionais na formulação de política e sua relação com o controle de excedente como elemento fundamental para entender a virtuosidade chinesa. O professor Beluso tem falado isso também, né? Então, esse ponto a gente marca na nossa interpretação. E um elemento diferenciador, só para finalizar esse breve aqui preâmbulo da minha parte, na apresentação, né? É de que a gente queria chamar a atenção também, isso não está explícito nos textos para discussão, mas a gente já está debatendo isso há algum tempo, imaginamos aí no próximo, talvez nesse ano, no segundo semestre, ter um texto para discussão apresentando esse debate, mas é de que, além dos elementos já mais debatidos que diferenciam a estratégia chinesa dos demais experiências históricas do Estado desenvolvimentista em sentido mais amplo, tem um outro elemento que nos parece fundamental, que essa capacidade, além da heterogeneidade e da capacidade de permanente transformação, nos casos de Japão e de Coreia, por exemplo, a gente imaginou que, na medida em que esses países se aproximaram da fronteira tecnológica, eles passaram, obviamente, por transformações institucionais na sua formulação de política industrial, né? Mas essa transformação foi mais ou menos na linha de uma normalização. Eu não sei se o termo ainda é o próprio Chang diria que a Coreia tem uma inflexão liberal nos anos 90, etc., né? Então, quando eles chegam próximo da fronteira, eles reorganizam a política industrial da forma para se manter naquela fronteira e fomentar um sistema nacional de inovação com aquelas características que quem já fez o catching up precisaria. A nossa hipótese, um próximo trabalho a ser discutido, é de que a China, ao chegar próximo à fronteira, claro que é heterogêneo, ela passou por transformações e passa permanentemente por transformações políticas e institucionais. Mas as transformações não retrocederam. Ao contrário, ao chegar mais próximo à fronteira, a China reorganizou suas políticas industriais e políticas de desenvolvimento no sentido mais amplo, no sentido de ter uma aposta no leapfrogging, né? Na ideia de, olha, eu vou buscar ser líder num paradigma tecnológico em gestação ao qual estou sendo contestado.
Então, isso é bastante, pelo menos a nossa interpretação, distinto das estratégias de Japão e de Coreia, e acho que traz um elemento fundamental para a gente olhar a China a partir desse momento, né? Essa heterogeneidade e a coexistência de diferentes estágios de desenvolvimento produtivo, na nossa interpretação, se materializa em 3 grandes blocos de políticas, né? Ou seja, a gente precisa entender esses 3 grandes blocos para entender quais são as possibilidades chinesas nesse enfrentamento, né? Tem uma discussão similar lá em Sign Out, né, o capítulo 2, acho que 2, né, do Pearson, né, fazendo essa mesma discussão, mais ou menos semelhante, mas a gente faz 3 grandes recortes, claro que a tipologia sempre é reducionista, né, mas a gente identifica aqui muito rapidamente, né, por causa do tempo. Temos as grandes empresas estatais tradicionais, as grandes empresas voltadas ao mercado local, voltadas majoritariamente ao mercado local, sejam elas estatais ou não, e o que a gente está chamando aqui de empresas de base tecnológica, né? Que a gente quer mostrar que essas são 3 grandes recortes que conseguem personificar ou ilustrar muito bem essa heterogeneidade, né? Não estou falando aqui das pequenas empresas que concorrem com a competitividade espúria, etc. Isso não é nosso objeto, né, nesse momento aqui. Essas grandes empresas estatais tradicionais ainda estariam no processo de atualização, entre muitas aspas, né? Claro que com heterogeneidade entre elas, né, em modernização produtiva e tecnológica. Estamos falando dos setores mais tradicionais, mesmo de indústria pesada, né? Os instrumentos de política industrial e tecnológica seriam, até aqui é um ponto interessante observar, né? Os diferentes estágios têm instrumentos, estratégias calibradas de maneira distintas, né? Aqui a gente teria aquelas políticas ainda mais tradicionais, de licença e conteúdo local, não quer dizer que não tenha, lá em base tecnológica também, é claro, né? Mas aqui com mais ênfase, e as formas de participação do Estado, obviamente, né, empresas estatais, uma coordenação direta via SASAC, né? Já as grandes voltadas ao mercado local, estamos falando aqui de muitas empresas do complexo bem de consumo duráveis, falando de Haier, de Midea, das automobilísticas, das automotivas, desculpa, né, estatais ou não, SAIC, BAIC, das de máquina pesada, XCMG, SANY, Comac, de aviões, e por aí vai, né? Diversas outras que a gente poderia citar aqui. Essas já estão numa etapa, digamos assim, que muito próximas desse catching up produtivo e tecnológico, e a estratégia de política industrial estaria muito mais voltada para aumentar a capacidade de apropriação de valor nas redes, via design e marcas, né? Os instrumentos aí passariam muito pelaquela lógica da socialização do investimento, né? O Elias fala bastante disso também, o Burlamark fala isso, o professor Beluso fala isso, bastante gente discute esse ponto, né? Socialização do investimento, e utilizando dois grandes instrumentos, que é a busca pela eficiência schumpeteriana e keynesiana, casado. Então, esse seria um elemento central da política industrial chinesa para esses setores, né? E aqui a aquisição de marcas e mercados seria um instrumento para a internacionalização bastante virtuoso. As empresas de base tecnológica, já muitas delas na fronteira, né? Muitas delas próximas à fronteira, claro que aí varia segundo os segmentos, a gente discute daqui a pouquinho, né? E os instrumentos de política industrial e tecnológica já seriam muito mais pervasivos, né? Uma lógica muito mais sistêmica, né? Aqueles que o Roselino apresentou anteriormente, né? Tem um incentivo ao aprendizado no sentido mais amplo, né? Sentido ao financiamento do conhecimento, financiamento das atividades inovativas, padrões tecnológicos, locais, né? Proximidade com os modelos de negócio, etc. E as fusões e aquisições seriam muito mais de natureza tecnológica, né? Esse é um outro ponto que a gente gosta de enfatizar, a ideia das fusões e aquisições, não a partir das suas vantagens comparativas, mas das suas desvantagens comparativas, né? Esse é um ponto que foi barrado recentemente pela reação tecnonacionalista dos países centrais, né? Na indústria 4.0 em si, né, que convencionou se chamar de indústria 4.0, né, a gente propõe aqui uma segmentação dessa indústria em camadas para a gente tentar entender as diferentes, a questão que o Ricardo levantou agora há pouco também, né, de, olha, não é saber, assim, quais são, quem vai vencer essa guerra e como, né, mas tentar olhar um pouco para as fragilidades, possibilidades,
E a gente acha que essa resposta ela é mais completa, digamos assim, olhando para os segmentos, para as camadas. Então, aqui a gente propõe uma segmentação da indústria 4.0 em 3 camadas e 2 elementos transversais, né? Então, a gente teria que olhar primeiro para a infraestrutura tecnológica habilitadora, uma camada do meio seria a integração tecnológica, né? Estou falando de robotização, machine learning, né? Na infraestrutura, cloud computing, internet das coisas, IoT, né? Semicondutores avançados. Claro que há heterogeneidade dentro das camadas também. E na última camada, que é aquela materialização dos sistemas cyberfísicos, teríamos a manufatura inteligente e os serviços inteligentes, né? De maneira pervasiva a todas essas camadas, a gente teria uma tecnologia habilitadora, que seria basicamente Big Data, né? E a inteligência artificial como algo muito além da dimensão tecnológica, mas como um instrumento para a geração e apropriação do valor decisivo nessa dinâmica concorrencial inovativa, né? Olhando para esses segmentos, para cada um deles, e vendo as vantagens e desvantagens chinesas, né, a gente sugere no nosso trabalho que aquele em que a China parece ter uma maior vantagem quando comparado aos Estados Unidos é o de serviços inteligentes, ou seja, é o topo ali da camada, sistemas cyberfísicos baseados em serviços inteligentes, né? O que a gente está falando? A China tem um grande mercado doméstico protegido, historicamente, obviamente, do acesso das empresas de tecnologia de informação em serviços nesse mercado, né? Um volume gigantesco de dados, que é fundamental para o treinamento dos algoritmos da inteligência artificial, que é o elemento distinto na capacidade de geração de valor e na diferenciação nessas indústrias, né? O conhecimento das especificidades do mercado local nos serviços inteligentes é muito, muito, muito importante como elemento diferenciador, né? E aqui entra talvez o principal elemento, né? A principal vantagem chinesa. Como essas tecnologias organizam-se muito em torno de uma lógica de plataformas tecnológicas, você criar externalidades de rede de forma a aprisionar o usuário, através de mecanismos de lock-in, né, os schumpeterianos diriam, né, permite com que as empresas que hajam forças concentradoras muito grandes, né? Nesse cenário em que você tem um mercado protegido, um grande dinamismo tecnológico, um volume de transações gigantescos, até pela especificidade cultural chinesa e no que diz respeito à adoção dessas tecnologias, e um grande poder de coordenação pública, por meio de políticas públicas, estabelecimento de cidades inteligentes, outras que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, a gente acha que é o segmento em que a China, a economia chinesa tem as principais vantagens. Os principais agentes, né, que seriam os catalisadores dessas vantagens, são grandes empresas de destaque internacional, né, como Baidu, Alibaba, Tencent, iFlyTech, Megvii, diversas outras, né? Essas empresas estão sendo organizadas deliberadamente por uma política muito clara do Estado, como forma de se organizarem no sentido de criar plataformas tecnológicas chinesas, trabalharem juntas, na maior parte dos casos coordenadas implicitamente pelo Alibaba ou pela Tencent, né? Mas criando soluções empacotadas, fundidas, que podem ser importantes para consolidar o padrão em gestação, né? Além disso, outros agentes, você tem um sistema de venture capital emergente, né? Uma nova forma de configuração dos investimentos públicos através das State Capital Investment and Operations, né? Uma forma de você criar participação de empresas estatais em fundos de investimento para determinadas tecnologias, né? Outras fortes, outras agentes, né? Outros pontos importantes, desculpa, né? Dessa superioridade chinesa na nossa interpretação de serviços inteligentes, né? A gente pode mostrar que há uma grande presença das empresas, tanto nos segmentos concentrados, esse que eu falei, de líderes de plataforma, quanto naquele onde há forças centrífugas, onde tem uma miríade de pequenas empresas, de startups, né, que não são pequenas em termos de valores, né, mas de base tecnológica, oferecendo inúmeras soluções, né? Que só para ilustrar, né, havia, em meados do ano passado, 122 startups unicórnios chinesas, né, que valem mais de $1 bilhão.
e o valor somado delas era 316 bilhões. O valor somado das unicórnios startups americanas era 322 bilhões, ou seja, o mesmo patamar, sendo que havia muito mais empresas estadunidenses unicórnios, né? Ou seja, as unicórnios chinesas são muito valiosas e grandes, né? Os agentes da transformação nesses sistemas inteligentes, aqui os principais casos, né, para a gente colocar rapidamente, né, o Alibaba CityBrain, né, que é um conjunto de soluções desenvolvidas pelo Alibaba a partir do Alibaba Cloud, com a integração de uma miríade de outras empresas, com foco naquelas principais que a gente já citou, mas desenvolvendo serviços para cidades inteligentes. Então, no fundo, a ideia é digitalizar os serviços públicos, né, no conceito amplo de serviço público, né, não jurídico, né, e oferecer um empacotamento de soluções em cidades inteligentes. É algo que está sendo ainda bastante tateado no mundo inteiro. Esse Alibaba CityBrain surge ali em Hangzhou, que é a cidade-sede como experimento piloto do Alibaba, e está sendo internacionalizado para diversas outras capitais asiáticas, por meio, inclusive, do que eles chamam de Digital Silk Road, né? Então, a lógica lá da Rota da Seda, aplicada também nos serviços inteligentes, a lógica de você financiar, via governos chineses, a internacionalização de um padrão tecnológico chinês, né? Uma outra iniciativa bastante interessante, um pouco menos conhecida, as Taobao Villages, né? Taobao também do grupo do Alibaba, né? Que é a lógica, aqui é bem interessante, né? Vale a gente estudar mais de perto, que reproduz aquela heterogeneidade da estrutura produtiva e se aproveita dessa heterogeneidade, de certa maneira, para viabilizar, ou pelo menos caminhar na direção de viabilizar um modelo de customização em massa. É um trabalho interessante do Butolo, que discute isso, que é a ideia de você aproveitar a flexibilidade da produção nas vilas camponesas chinesas, criar formas de gestão baseadas em inteligência artificial e controle total da cadeia a partir do Alibaba, integrar a produção dessas vilas nas plataformas de comercialização local e global do Alibaba, e a partir daí, com ferramentas de inteligência artificial e de gestão bastante avançadas, inclusive financeiras, financiar o crescimento dessas vilas, mas também oferecer capacidade preditiva para a produção. Então, você conseguiria combinar ao mesmo tempo flexibilidade, baixo custo e aumentar substancialmente a renda das vilas rurais chinesas, né? São casos que eles estão tentando internacionalizar também, ainda com menor sucesso a internacionalização nesse momento, né? Segundo, vou acelerar aqui para já finalizar, segundo o layer aqui da estrutura, né, que a gente cita, são manufatura inteligente e integração tecnológica, né? Aqui parece que o conflito tecnológico seria menos explícito, menos direto, né? A vantagem chinesa seria uma forte base manufatureira, essa seria também uma desvantagem americana, com as lacunas da sua estrutura produtiva, né? Uma complexa cadeia de suprimento e um poder de coordenação, de planejamento e de socialização dos investimentos via SASAC gigantesco, gigantesco. Os agentes ainda seriam os centros de P&D, isso acontece muito nos Estados Unidos também, no período recente, né? Quando você está empurrando a fronteira tecnológica, não tem paradigma consolidado, a lógica da experimentação, dos efeitos de demonstração via centros de P&D é fundamental para consolidar essas tecnologias, né? Claro que numa escala chinesa, a gente trazer aqui os números das experiências, né? Tanto os volumes envolvidos quanto a quantidade, é algo gigantesco, né? E muitas vezes em parceria com as grandes empresas estatais, né? Não só, mas também, né? Desvantagens chinesas aqui, há lacunas ainda no índice de robotização. O índice de robotização chinês ainda é muito baixo e tenderá a ser, né? Pensando em termos amplos, né? Em termos amplos, dada essa heterogeneidade, né? Tem uma heterogeneidade de estrutura produtiva muito grande, né? Mas eles têm tentado avançar também para contornar essa limitação e acelerar o processo com grandes parcerias com institutos de pesquisa alemães, né? Na parte da infraestrutura tecnológica habilitadora, né? Aqui tem diversos elementos, né? Se a gente for pensar em cloud computing, em infraestrutura de rede, a China tem destaque internacional, né? Aqui tem a Huawei, a ZTE como players globais, líderes em rede, com liderança quase que inconteste, né? Por outro lado, quando a gente olha para áreas mais soft de cloud computing, a mesma coisa. Alibaba, Baidu e Tencent,
por todos aqueles elementos que a gente já falou antes, tem grande destaque. A limitação fundamental na infraestrutura tecnológica habilitadora é em semicondutores, né? Aqui a limitação é muito grande, né? Porque, basicamente, a indústria de semicondutores, falando muito rapidamente, né, é organizada de maneira muito concentrada globalmente. As grandes players eletrônicas, na maior parte dos casos, são fabless, né? Elas só fazem o design dos semicondutores, inclusive Apple, as grandes empresas de celulares, a Samsung não, né? A Intel tem produção interna, né? Mas a maior parte delas é fabless. Elas fazem o design, terceirizam a produção, e essa produção, na maior parte dos casos, dos produtos mais nobres, mais high-end, é feito pela taiwanesa. Entra um elemento fundamental que não apareceu na nossa discussão até agora, mas papel de Taiwan, né? TSMC. Virtualmente, a TSMC é a única empresa do mundo que consegue produzir os semicondutores de última geração. A Intel faz alguma coisa, a Samsung também, óbvio, bastante desenvolvidos, mas mais atrasados que a TSMC para consumo doméstico, né? Então, as empresas chinesas têm uma grande dependência da TSMC, a Huawei e a ZTE também, e outras. Com o desdobramento da guerra tecnológica, como a gente sabe, a TSMC foi proibida de vender esses chips semicondutores para as empresas chinesas, e outras empresas também. Como forma de tentar contornar essa limitação, há uma rodada muito grande de investimentos por parte desses fundos públicos chineses na SMIC, né, que é a principal fabricante chinesa de chips semicondutores, só que essa empresa ainda está mais ou menos uns 5 anos atrasada em relação à TSMC. Ela produz chips de 14 nanômetros e a TSMC produz de 5, o que o mercado especula, né? Que seriam mais ou menos 5 anos. E apesar dos investimentos gigantescos, da casa de dezenas de bilhões de dólares, só no ano passado, uma outra limitação foi colocada, que a gente tem basicamente uma única empresa no mundo que produz os equipamentos de litografia extremamente complexos, que é a holandesa ASML, que é a principal fabricante de máquinas e equipamentos para a indústria de semicondutores. Então, os chineses foram proibidos de comprar da TSMC, entre aspas, né? Estão tentando correr atrás via SMIC, mas a SMIC tentando comprar máquinas e equipamentos modernos da ASML, que também foram barrados, dada a ligação com o Departamento de Estado americano. No limite, se a gente exagerar um pouco, quem determina a evolução tecnológica da indústria de semicondutores no mundo é a ASML. É até o slogan deles, né? 1 nanômetro por vez. Então, você cerca os chineses nessas duas dimensões, e isso é fundamental para barrar, ou pelo menos retardar, a estratégia chinesa em chips dedicados à inteligência artificial, né? A inteligência artificial, os chineses têm um grande destaque também, né, por causa dos volumes de dados, flexibilidade de acesso aos dados, recursos gigantescos para essas áreas de atividade em agentes de destaque, como a gente já falou, né, coordenados pelo Estado, né? Finalizando aqui, as limitações, né? A gente observa que, apesar do sucesso da política industrial chinesa, tem uma dependência quase que onipresente das tecnologias estadunidenses, né? É difícil pensar qualquer segmento do complexo eletrônico, principalmente desse mais em gestação ainda na indústria 4.0, que não tem a tecnologia estadunidense embarcada. Então, essa reação estadunidense tem impactos importantes na possibilidade chinesa, né? O Sistema Nacional de Inovação chinês ainda tem deficiência em áreas básicas, né? Eles mesmos são claros nisso. Até o Kai-Fu Lee, que é um quadro do partido, não sei se é do partido, desculpa, mas é um proeminente professor de destaque na área de inteligência artificial na China, e comandou essas áreas em diversas outras empresas americanas, né? Na Google, se não me engano, e na Microsoft. Ele fala dessas deficiências, mas ele fala o seguinte: olha, para essas áreas, principalmente inteligência artificial, nesse momento, aquilo que é mais core não é o principal. Para semicondutor, sim, mas para inteligência artificial, a aplicação é mais importante nesse momento, que já está tudo meio consolidado. Então, seria uma limitação, né? Aqui, uma outra limitação que a gente levantou é que o confrontamento com a estratégia chinesa, com as marcas chinesas, ocorreu, apesar da nossa hipótese de ter demorado para ocorrer, né, na perspectiva americana. Na perspectiva chinesa, ocorre no momento que as empresas ainda não são líderes, né, nas cadeias globais de valor.
Um limite muito importante é de que, ao barrar o processo de internacionalização das empresas chinesas, estou bastante preocupado com esse, dada a lógica das plataformas, que é winner takes all, né, ou winner takes almost all, quando você barra essa internacionalização chinesa das plataformas, até que ponto você vai conseguir continuar com essa estratégia? Pegando o gancho aqui já com a pergunta do professor Ricardo Carneiro no que diz respeito à baixa renda chinesa, né? Ou seja, essa lógica, obviamente, do capital se extroverter, mas olhando ali para a plataforma tecnológica é fundamental. Então, ficar restrito ao mercado chinês ou algumas áreas de influência pode ter algumas implicações, né? E uma última limitação é que a dificuldade de curto prazo de se desvincular das dependências, da dependência das cadeias globais de valor como fonte de dinamismo mesmo, né? De novo, naquela lógica da heterogeneidade. Não é só a indústria 4.0, não é o mais nobre, mas essa reação ao avanço chinês, inclusive em áreas de baixo dinamismo, pode ter implicações importantes. Mais ou menos isso, algumas questões para a gente debater. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Nada, foi ótimo. A exposição de vocês foi muito esclarecedora. Beluz, vamos lá, seus comentários. Está sem som. Bom, eu teria muito pouco a dizer, porque eu desfrutei de uma exposição magnífica dos dois, do Roselino e do Diegues, né? E eu estou inteiramente de acordo com os tópicos que foram apresentados na exposição, né? E queria cumprimentá-los por eles, na verdade, seguirem os passos de uma visão estrutural das relações entre as economias, o que é muito, tanto americana quanto a chinesa. Você estava apontando o ponto de ruptura como entendendo que ele podia ocorrer antes, mas ele demorou para ocorrer, até porque, como a gente pode observar, as fragilidades chinesas encontram, de outro lado, outras fragilidades, que é o reshoring americano que não está ocorrendo. Certo? O reshoring americano não está ocorrendo. E o reshoring, do meu ponto de vista, exigiria uma intervenção de políticas públicas muito mais intensa, né? Elas não podem se circunscrever apenas ao que está sendo feito a despeito da mudança de perspectiva, né? Então, essa dependência das cadeias globais de valor, que significa um afastamento do movimento, da dinâmica dessas cadeias em relação aos territórios nacionais, é uma coisa que está afetando tanto os Estados Unidos quanto a China. Eu diria menos a China e mais os Estados Unidos, né? Queria só tocar num pontinho histórico. Esse embate lembra muito o que ocorreu no final do século XIX, na segunda metade do século XIX. Certo, Roselino? Quando a Inglaterra começou a perder a hegemonia industrial para os Estados Unidos e para a Alemanha, né? Nós tivemos uma intensificação do conflito político a partir dos desequilíbrios que foram sendo criados pelo avanço da industrialização americana, né? Muito protecionista, diga-se de passagem, terrivelmente protecionista, né? Eram as tarifas mais elevadas do mundo e assim foram até a Segunda Guerra Mundial. As pessoas esquecem disso porque não leem história. Porque tem um historiador chamado Paul Bairoch que conta essa história direitinho. Então, o protecionismo americano, aliás, vem desde o Alexander Hamilton, né? Desde o Alexander Hamilton. Então, o pessoal, quando fala dos Estados Unidos como um país de políticas econômicas liberais, não sabe o que está falando, né? Não tem noção do que ocorreu ao longo da história. E a Alemanha, depois do Zollverein, que ela unificou o espaço econômico alemão, né? Não foi, por incrível que pareça, não foi tão protecionista, mas foi muito intervencionista. O Estado interviu muito. Eu me lembro de uma história do Bismarck, que recebeu, aliás, há um livro interessantíssimo chamado Gold and
como é que é? Gold and Iron, um livro maravilhoso em que eles relatam as decisões do Bismarck. Ele foi procurado por um industrial incipiente que queria importar trilhos para o sistema ferroviário alemão. Ele falou: não, senhor, você vai fabricar o trilho aqui. Eu vou lhe dar os recursos dos bancos alemães, que eram bancos universais. O pessoal também não tem muita noção do que foi essa relação Alemanha, economia mundial, Estados Unidos. Isso culminou na Primeira Guerra. O conflito foi tão agudo. Quando o pessoal conta a história da Primeira Guerra, eu fico muito pasmo de ver que eles não levam em consideração a profundidade do conflito econômico que existia entre esses países, que alguns explicaram com a ideia do... Não foi só o Lenin, não, foi o Robson, com H, né? O Robson também, o Lenin, explicaram esses conflitos que nasceram da rivalidade econômica. Nós estamos numa situação semelhante, sendo que agora não vejo chance, ou eu posso ser otimista, não vejo chance de um conflito bélico, de um conflito armado, porque ele seria devastador, né? Mas aí os conflitos bélicos e armados eles começam a ocorrer nas periferias desse sistema, né? Com protagonismo. Vejam o caso, vamos ver o caso, por exemplo, do Oriente Médio, da Síria em particular, ou do Irã, né? Em que são esses países massacrados por esse conflito, com a participação das grandes potências aí, direta ou indiretamente, né? Mas o que eu queria sublinhar é que, em segundo lugar, é que o avanço tecnológico na China se fez com uma rapidez incrível, né? A despeito da heterogeneidade. Mas eu não sei exatamente se a heterogeneidade para eles, não quero ser otimista, a heterogeneidade representa um déficit de capacidade de atuação. Eu acho que não, ao contrário. Vocês concordam? Eu acho que é o contrário. Quando a gente fala em heterogeneidade, aqui, por exemplo, essa coisa da renda per capita, né? Se a gente tem notado, eu posso estar enganado, mas acho que não, é que o avanço da renda, a incorporação à renda mais alta, né? Você tem uns 500 milhões de chineses hoje que têm uma renda bem mais alta que a média chinesa. Então, esse processo, isso lembra o Arthur Lewis. Lembra do Arthur Lewis, né? Isso lembra o Arthur Lewis, quer dizer, uma oferta ilimitada de mão de obra. E eu tive uma surpresa, olha, que eu fui à China em 1993, quando a coisa ainda estava, fui como secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo. Fomos muito bem recebidos. Os jantares chineses são um pouco tediosos, porque são um pouco chatos, mas, enfim, o que eu observei ali é que, ao mesmo tempo em que eles já estavam, eu fui a Shenzhen, que estava no começo da construção, hein? No começo. E eu observei que eles davam muita importância à organização do trabalho, digamos, para preservar os empregos. Eu prestei uma atenção incrível em um edifício em que dentro do elevador você tinha 3 chineses. Não precisava de 3, estava um só. Estavam 3 que estavam recebendo o salário lá. Depois, no atendimento num balcão de empresa aérea, que nós íamos fazer uma viagem pela China, íamos sair de Pequim para Xangai, ainda você não tinha esse sistema, não estava sendo feito o sistema de transporte de alta velocidade, então nós fomos de avião. Sabe quantas pessoas tinham? Tinha uma moça registrando a passagem, e tinha mais 3 atrás dela. O que eles estavam fazendo? Não, estavam lá, participando. Então, essa heterogeneidade, eu não sei se vocês concordam com isso que eu estou dizendo, mas essa heterogeneidade eles usam como um ativo, um asset deles, para poder, na verdade, avançar. Sem dúvida, essa questão
está caminhando para um conflito que, na verdade, vai reproduzir aquilo que ocorreu na Inglaterra na segunda metade do século XIX, em que houve uma proibição inglesa, os liberais ingleses proibiram a ida de engenheiros ou artífices ingleses para outros países, sobretudo os Estados Unidos, e a venda de máquinas. Certo? Reproduz um pouco. Então, mas a minha impressão é que esse conflito não vai ser dirimido tão cedo. Eu diria ao contrário, que ele tende a se intensificar, porque a visão americana vai se fundar muito mais na ideia de impedir os chineses de avançarem a partir de uma contribuição da tecnologia e das empresas americanas, né? Mas isso não é uma coisa insuperável, mas vai gerar um coeficiente de conflito muito, muito agudo. Então, nós estamos diante disso, e você, olha, eu quero dizer que eu fiquei impressionadíssimo, muito bem impressionado, com a qualidade do texto de vocês. Eu gostaria de receber os outros, que eu não recebi, qualidade, e também prestar uma homenagem a vocês como nossos legítimos descendentes, certo? Legítimos descendentes do nosso esforço. É belíssimo o texto de vocês, muito interessante, muito rico. Eu ia até pedir que vocês um dia se dispusessem a escrever um artigo de 7.000 toques para a Carta Capital. Vocês escrevem? Que isso vai nos ajudar muito. Já está combinado, hein? Eu vou ficar cobrando. E eu acho que é muito importante, porque, de fato, o texto que vocês apresentaram é um texto muito mais avançado e complexo do que o que eu tenho visto por aí. Muito obrigado. Vamos em frente. Bom, deixa eu tentar começar aí essa nova rodada, pegando aí os comentários a exposição de vocês e os comentários do Beluso. Olha que coisa curiosa. Quando a gente dá aula, né, tem uma representação da questão das cadeias globais de valor, que é a curva do sorriso, a Smiles Curve, né? Você associa o valor adicionado não à manufatura, né, mas concepção, desenho, né, a estrutura de comercialização. É o que a gente, de certa forma, está vendo, né? É exatamente isso, na verdade, né? As limitações da China vêm exatamente de avançar nas duas pontas da curva, né? Tanto na indústria mais convencional quanto na indústria mais avançada, tá? E é muito curioso, na verdade, porque as limitações da China não vêm do sistema dele de planejamento, né, de coordenação, vêm, na verdade, de limitações estruturais do fato de ter sido periferia. É isso, né? É um atraso histórico, na verdade, de quantos anos, né? Enquanto que os Estados Unidos, ao contrário, se beneficia, tá certo, do fato de ser centro, né, e centro hegemônico, né? Então, essa questão é uma questão importante. Os limites, na verdade, né, porque a gente pensa, às vezes, que é tudo uma construção, né, mental, né, que os limites não existem. Quando eu li o texto de vocês, né, porque a gente pensa o seguinte, bom, no fundo é a discussão do investimento autônomo, precisa definir os setores, precisa criar os centros do PID, precisa... E o negócio não vai, né? Porque, olha, a coisa da China está limitada no avanço da indústria. A indústria de semicondutores é uma coisa impressionante, porque, inclusive, é infraestrutura física, né? Essa é a questão, tá certo? São os chips, na verdade, que podem ser o obstáculo, na verdade, ao desenvolvimento tecnológico da China. No fundo, vocês focaram num tema que é impressionante, né? E essa é uma discussão central, né? Olha a limitação, na verdade, que você tem, né? Que, no fundo, é o seguinte, é uma limitação, eu não diria que é intransponível, né? Mas o Diegues falou em 5 anos de atraso. É muito pode pouco até... isso. O Ricardo, não.
Não é intransponível. Não, eu não falei que eu disse não é intransponível, mas a Sim, questão é que é um atraso de fato, tá certo? É um atraso que você tem um obstáculo que você vai precisar superar, tá certo? Do ponto de vista você vai ter que criar, né, uma fábrica de semicondutores de última geração, tá certo? De chips de última geração, tá certo? Porque, obviamente, o mundo ocidental, no fundo, comandado pelos Estados Unidos, porque essa indústria é muito ligada ao complexo de defesa, né? Imagino que seja isso, tá certo? Não vai dar acesso à China, né? Nesse processo de concorrência é isso. Então, você vai ter que reproduzir essa estrutura. E as dificuldades aí são muito maiores do que nos outros segmentos, né? Isso é que eu estou chamando a atenção, né? Ou seja, não sei exatamente o mapeamento de todos os segmentos, mas isso é uma limitação muito importante, né? Que decorre do fato de você ser periferia, de ter sido, né? De ter sido, na verdade, periferia do sistema, né? Com certas características, né? São limitações reais, né? Que às vezes você imagina o melhor modelo, o mais eficiente, a economia chinesa não financiarizou, ao contrário do Japão, né? Que tinha um futuro brilhante tecnológico que estagnou durante 20 Mas essa anos. deixa eu me meter, é uma boa observação, porque tanto Coreia quanto Japão foram objeto das transformações do início do século, dos anos 90, que aceitaram, relaxaram o controle sobre os fluxos de capitais. O Japão foi obrigado a fazer isso, que deu a bolha japonesa do final dos anos 80, começo dos 90, e deu a crise japonesa. Isso. Onde o Japão está metido, digamos, até agora. A Coreia conseguiu se safar. Por quê? Relativamente. Porque desvalorizou logo, foi em frente, né? Coordenou a sua economia com o próprio Japão, que ajudou a financiar a saída, mas eles foram vítimas exatamente desse episódio que é um episódio de financiarização. É isso mesmo. Desculpe eu me meter assim, né? Não, tudo bem. Eu acho que essa é a discussão, na verdade. Você pega o modelo chinês, ele, do ponto de vista do que a gente pode imaginar de concepção, inclusive em não aceitar a financiarização, ele tem um desenho super. A despeito disso, você tem, né, limitações severas. Vou passar para vocês aí para dar uma rodada de comentário. Depois eu faço algumas perguntas. Quem vocês... Isso. Bom, vou fazer um breve comentário aqui, Jacques, aí você entra na sequência. Então, primeiro, eu agradeço as palavras de vocês, dos dois professores nossos aqui, fiquei emocionado aqui com as palavras. Muito obrigado. Vou fazer um comentário só sobre uma questão que o professor Beluso trouxe, que eu acho que é muito importante, que é essa questão do reshoring, né? Então, o discurso do Trump, como a gente mencionou aqui, discurso de campanha dele era isso, né? Trazer de volta os empregos e com isso acenando para essa classe média empobrecida dos Estados Unidos e tal, né? E parte da estratégia para isso a gente entende que é o que está sendo chamado de indústria 4.0, quer dizer, que nos Estados Unidos eles chamam de manufatura avançada, né? Advanced Manufacturing, é o que eles estão chamando lá, o que seria o equivalente à indústria 4.0, né? Então seria exatamente avançar num processo de automação, na criação desses sistemas cyberfísicos e tal, para minar as vantagens chinesas na atração desses elos e tal. Mas qual é o problema disso? O problema é que se eles conseguirem fazer o reshoring, aquilo que volta não é aquilo que foi. Né? Quer dizer, você pode até reinternalizar elos das cadeias, mas elas não vão gerar os empregos de classe média que elas geravam antes. Você vai trazer outra coisa, né? Que certamente não tem os efeitos esperados sobre o mercado de trabalho, renda, salário, que se imaginam, né? Roselina, essa tua observação é muito importante, porque isso lembra essa cristalização
do pensamento de política econômica ou de economia em torno de certos padrões que já não são mais vigentes. Então, quando voltar, vai voltar com uma destruição do trabalho mais convencional, etc., etc., e uma polarização tremenda dos empregos. Olha minha filha telefonando aqui, daqui a pouco eu ligo para ela. Mas uma polarização dos empregos, com criação de empregos de altos salários e muita produtividade, e jogar no emprego informal. Aliás, já está acontecendo. 40% dos empregos criados nos Estados Unidos, isso é coisa do Robert Reich, são, minha filha insistindo, são informais, certo? Essa tua observação é muito importante para a dinâmica, coisa que provavelmente a China não vai sofrer, por causa do planejamento chinês, certo? Eu peço desculpa. E, além disso, a questão do reshoring também, só um breve comentário, né, está sendo tratada na literatura como a partir de uma perspectiva tecnologicista, né? Assim, até que ponto as empresas americanas financiarizadas vão recompor investimentos em atividades que tem ali, você tem que avaliar o custo dessas novas tecnologias, né? E uma outra discussão que a gente não trouxe aqui também seria até que ponto a desacoplagem da economia americana e estadunidense também tem impactos importantes para o grande capital americano, né? Por mais que é tutelado pelo Estado, a questão tecnonacionalista e tal, né? Eu queria fazer um comentário aqui no que o professor Ricardo Carneiro levantou também, rapidamente, né? Esses supostos 5 anos de atraso, professor, seriam levando em consideração que os chineses poderiam ter acesso às máquinas da ASML e das outras empresas da cadeia de produção por trás capazes de fornecer, porque questão de recurso não é problema, né? Mas para você montar de novo assim a próxima etapa da SMIC, né? Que é a congênere deles da TSMC. Então, admitindo-se que essas máquinas de litografia de alta precisão não estão mais acessíveis aos chineses, os próprios investimentos da SMIC estão tentando comprar de segunda mão no mercado secundário umas máquinas mais atrasadas aí da ASML e de outras fornecedoras, uma alemã que barraram também, eles tentaram fazer aquisição, ou seja, na prática pode até ser um pouco maior, né? Longe de mim aqui duvidar da virtuosidade e da capacidade chinesa de fazer política, né? Mas mostra a limitação, né? Eu ia fazer a observação seguinte: o pessoal que fez o encontro lá, a Escola de Desenvolvimento na Unicamp, tem um dos textos que eu li, que é na bibliografia, que é um mapeamento das cadeias globais de valor, feito se não me engano, pela OMC. Super bem feito, uns gráficos, na verdade, aqueles gráficos quando você põe o tamanho da cadeia e as articulações. Aí você vê o mundo todo integrado, etc. Aí vai entrando no setor de alta tecnologia. O que é que acontece? Vai desintegrando. O setor de alta tecnologia, quando você pensa, por exemplo, na exportação da China, na importação da China dos Estados Unidos, é baixíssimo, na verdade. O setor de alta tecnologia é muito fechado, na verdade, tá certo? Porque ele é um setor extremamente controlado, é isso que vocês estão dizendo. Está lá no gráfico, mostra isso. A integração vai até um certo ponto. A partir de certo ponto, quando você vai para componentes mais sofisticados, né, do ponto de vista do valor unitário, de conteúdo tecnológico, os sistemas se fecham. Isso vale para a Alemanha, que é o centro do hub europeu, vale para a China, que é o centro do hub asiático, e vale, sobretudo, para os Estados Unidos, que é o centro do hub dele mesmo. Né? Isso é uma coisa também curiosa, né? Que ele é muito integrado com ele mesmo pelo tamanho, né, que ele tem. Então, essa questão é uma limitação extremamente, na verdade, importante. Né? Deixa eu colocar para vocês não falarem sobre o Brasil, eu vou insistir no tema. Pegando um tema da conjuntura, outro dia eu tive um debate com o pessoal no grupo, né, um grupo até partidário, né, do que eu participo, né, que surgiu a propósito da comparação entre o resultado da pandemia, os efeitos da pandemia, né,
em países como o Brasil e a Argentina, né? A Argentina adotou todos os cuidados, tá certo? Importantes, né? Precauções, etc. E nós temos esse translocado aqui que só atrapalhou, né? A despeito disso, olha que coisa curiosa. A trajetória, os indicadores de casos e, sobretudo, de vacinação, né? Os de casos são muito semelhantes, casos, fatalidades, etc., são semelhantes entre o Brasil e a Argentina. Mas os de vacinação são muito melhores no Brasil do que na Argentina, né? Por quê? Porque nós temos, na verdade, no Brasil, 2 laboratórios estatais importantes que vão produzir vacina. O controle da tecnologia é absolutamente decisivo. Então, a gente fala, na verdade, é essa questão que eu queria ouvir você. Afinal, nós temos algumas áreas, né, um pouco mais desenvolvidas, onde nós podemos avançar. Nós, na verdade, estamos restritos, de fato, à indústria de base, né? Porque essa questão do laboratório, embora a gente vá demorar um tempo para produzir o IFA, você tem toda a estrutura. E você não monta isso, por exemplo, a Argentina sucateou, né, completamente essa estrutura industrial deles, né? Eles não têm, e nós ainda temos um pedaço. Onde é que nós temos isso? Onde é que isso é relevante, tá certo? O que é que constitui essa diferença? Porque eu sei disso, aliás, nós trabalhamos nisso e tal, né? A importância do setor de base de recursos naturais no Brasil é super, né? Etc. Está muito concentrado o valor agregado e tal. Mas onde é que nós temos alguma área, na verdade, né, que nós poderíamos avançar? Né? Vocês que trabalham nisso, onde é que ficou alguma coisa? Nos laboratórios parece que sim, né? Onde é que ficou isso para a gente ter uma visão um pouco mais sistemática disso aí? É uma pergunta. Bom, eu respondo, Jacques? Pode ser? Bom, essa é uma pergunta fundamental, né? E a gente trabalha esse tema, vamos dizer assim, né, num desses textos para a discussão que a gente mencionou, né? A gente busca ali elencar alguns elementos para se pensar em como selecionar dentro disso o que o Brasil pode fazer, o que a gente não deve nem tentar fazer e tal, né? Então, a gente pode pensar que a gente precisa de uma política, né, que em alguns setores a política vai ser, deveria ser de fomentar a difusão, a incorporação dessas tecnologias e tal. Mas a gente tem possibilidades de entrar em alguns segmentos, até porque isso a gente fala porque nós trabalhamos durante muitos anos estudando isso, né? Se a gente pegar o segmento no Brasil de serviços de tecnologia de informação, né, aquilo que pode ser chamado também de indústria de software, né, em termos mais abrangentes, nós temos aqui capacitações importantes, temos empresas importantes, né, uma delas é a TOTUS, que é aliás, resultado de uma operação muito bem sucedida de consolidação, capitaneada aqui pelo BNDES, né, formou uma grande empresa nacional na área de software para gestão empresarial. Ela anunciou uma aquisição agora, aí faz poucos dias, de 1,8 bilhão. É uma grande empresa brasileira na área de serviços de TI, né? O Brasil tem na área de serviços, de tecnologia de informação, software, tal, sempre esteve entre os 10 primeiros do mundo, com vários indicadores possíveis, né? Então, a gente tem capacidades para desenvolver soluções em nichos específicos, né, associados a vantagens comparativas que a gente possa ter, por exemplo, ligado a aplicações de tecnologias de indústria 4.0 ao agronegócio. Tem uma Embrapa TI que desenvolve também coisas muito interessantes. A gente dizia até pouco tempo aqui, né, a nossa indústria de óleo e gás, quer dizer, a gente tem possibilidade de desenvolver estratégias para certos setores, para certos segmentos dentro daquelas camadas ali que a gente tentou mapear. Quer complementar, Diegues, por favor? Sim,
Bom, a nossa grande, assim, digamos assim, nossa grande interpretação nesse tema, né, abrangente, seria que a nossa sugestão é de avançar em serviços inteligentes, exatamente no momento em que essa fronteira difusa entre indústria e serviço, beneficiando-se das vantagens comparativas construídas ou não em alguns setores e da nossa ainda diversificação manufatureira. Então, o que a gente percebeu? Que as nossas empresas de serviço de TI têm soluções avançadas e conhecem o modelo de negócio das empresas da estrutura produtiva brasileira diversificada. Então, uma área que é uma fronteira, digamos assim, é onde que a gente imagina que teria algum espaço, tanto para agro, para minério, sistema financeiro, claro que aí os transbordamentos são distintos, né? Essas seriam algumas sugestões. O que a gente sugere também nesse outro trabalho é que a política industrial e tecnológica deveria se concentrar ou ter alguma prioridade nas áreas que prevalecem as forças centrífugas, que a gente chama, né? O que a gente sugere é que não sei se não adianta, né? Claro que esse é tema para outro seminário, mas assim, no core mesmo da plataforma, onde eu tenho a disputa tecnológica lá, Baidu, Alibaba, Tencent, Google, por outro lado, Amazon, Facebook, onde as forças centrípetas são muito grandes, a lógica dos padrões dominantes são muito grandes, na nossa interpretação, olhando para serviço, seria pouco eficaz, pouco eficiente. Então, a gente teria que olhar para a parte mais difusa, o que, num primeiro momento, parece ser pequeno, mas não é, uma miríade de soluções associadas com alta capacidade de gerar emprego. Claro que aí tem outros desdobramentos, da heterogeneidade dos empregos gerados, tal, etc., né? E associação à estrutura que seria importante. E, de maneira geral, também, se a gente tivesse um planejamento público mais de longo prazo, etc., olhar para o sistema de saúde, para sistema de bem-estar social, digamos assim, o cadastro único, colocar inteligência ali, inteligência artificial, integrar com o SUS, com conhecimento do mercado doméstico, olhar para os problemas das grandes cidades, não estou falando nem na questão mais ampla, não, mas os serviços inteligentes mesmo, e vender depois soluções para países periféricos, só isso já... O que a gente sugere é que talvez nas áreas mais duras, digamos assim, de hardware, de componentes, onde a escala é virtualmente o mundo, até a China tem esse problema, a gente imagina que o mais adequado, o mais possível, talvez, assim, seria uma política de difusão mesmo, de aumento de produtividade, com agregando valor nessas pontas. Isso idealmente, né? Estão longe disso, né? Beluso quer fazer algum comentário sobre isso? Eu gostaria de falar sobre uma observação que o nosso Jags fez agora, que é preciso que você tenha uma política de longo prazo, né? Observando e focalizando os setores em que nós já temos algumas vantagens, e nós temos, né? Nós não podemos fazer uma coisa de um voo sem rumo, né? Nós temos que nos focar. Nós temos vantagens, por exemplo, no agronegócio, né? Que nós podemos desenvolver de maneira muito interessante. O agronegócio já é muito avançado tecnologicamente, né? Só que nós compramos trator da China, né? Não compramos os equipamentos, nós compramos fora. Semente. Semente. Isso. E nós teríamos capacidade para trabalhar nessa área. Teríamos, partindo da experiência da Embrapa, por exemplo. Eles não criaram a Embrapi? Não criaram a Embrapi? Avançou ou não? Acho que tem um problema de escala de recursos, né? No momento que foi criada. Teve algum sucesso, tal, mas é muito pequeno no momento da inflexão, né? Isso. Então, eu faço uma outra pergunta. É uma boa ideia, eu acho, a Embrapi, que na verdade é uma espécie de cópia interessante da experiência da Embrapa. Depois eu vou fazer uma outra observação, né? Nós estamos caminhando na direção contrária, com as privatizações, etc. Quer dizer, na verdade, nós estamos partindo de uma visão primária tosca
das relações entre Estado e economia, né? Ou entre Estado e mercado. Olha, eu não posso me conformar com o fato de os economistas brasileiros que vão para os Estados Unidos estudar e voltam com essa churumela na cabeça, porque isso nunca ocorreu no mundo. Você tem relações distintas, com ênfases distintas. Mas como é que você pode conceber uma economia de mercado capitalista com a sua complexidade, prescindir, ter só apoiada apenas no desenvolvimento das relações? Está na cabeça do Adam Smith lá, mas aquilo simplesmente era um manifesto liberal, né? Dos mais inteligentes, eu diria. Mas na experiência concreta, você não tem isso em lugar nenhum, né? Não existe nenhuma experiência, né? A partir mesmo da Inglaterra, que não fora as práticas do mercantilismo da maneira que foram feitas na Inglaterra, você não teria revolução industrial. Você precisou do monopólio mercantil para ganhar espaço para a revolução industrial, fora o carvão que ajudou. Mas, enfim, essa ideia brasileira que me preocupa, porque nós temos, sim, por exemplo, um sistema. A Fiocruz acabou de produzir um texto, um caderno muito interessante, junto com o Centro Celso Furtado, um caderno muito interessante sobre o complexo industrial da saúde, onde nós temos condições de desenvolver, na verdade, bastante as tecnologias, a integração, a formação dos profissionais, etc., né? Eu acho que a gente tem que começar por uma coisa em que a gente tem alguma vantagem. Temos aí. Até porque temos um sistema de saúde, como o SUS, que pode ser muito importante para o desenvolvimento dessas tecnologias. E nós sabemos, vocês sabem melhor que eu, que no sistema de saúde, no mundo inteiro, nós temos um avanço tecnológico impressionante, em termos de equipamentos, procedimentos, inteligência artificial, tudo isso, né? Então, o que eu acho é que falta, o que vocês disseram com precisão, falta, na verdade, planejamento no Brasil. A gente se afastou muito dessa ideia de que precisa, né? Precisa planejamento, precisa algum tipo de programa político. Veja o caso, o Ricardo estava mencionando o Programa Espacial Militar. Isso é uma forma de planejamento, não é? Não é isso? Sempre, na verdade, isso foi crucial para o desenvolvimento da indústria americana, desde a guerra, continua no pós-guerra e continua agora. O Ricardo falou em 900 bilhões. Quem é que botou essa grana desse tamanho? Foi o tal de Trump. Foi o Trump que botou isso aí, certo? Então, essa é a forma de planejamento americana. Então, aqui nós estamos comprando, se vocês me permitem, um liberalismo tosco, primitivo, ineficaz, vai acabar destruindo esse país aqui, se deixar seguir. Não é só o problema da estupidez do presidente, é da falta de visão dos gestores da economia. Não estão vendo nada aí na frente. Uma coisa que ilustra isso, na verdade, essa ideia de que o Estado está fora, na verdade, que é essa coisa, essa chorumela, né? É isso. Porque o mercado. Então, a história é a seguinte, nós estamos vendo no mundo, vou usar um exemplo da vacina, a Pfizer, né? A Pfizer era uma empresa britânica. Ela nasceu, chegou num determinado tamanho, olhou para o mundo assim, onde é que eu posso ir que tem os incentivos melhores estatais, os laboratórios e tal. Sabe onde é a sede da Pfizer hoje? Em Boston, nos Estados Unidos. Tá certo? Por conta desse conjunto de políticas estatais que dão suporte à inovação tecnológica de ponta. Aí o sujeito vem falar em mercado, né? Aí não dá, porque a conversa passa por outro... Ricardo, é até tedioso a gente ficar dizendo isso, porque não é possível. Isso é uma coisa de uma simploriedade, de uma estupidez que não tem tamanho, né? É não ter a menor noção de como funciona essa sociedade, essa economia. É um negócio até triste a gente estar insistindo nisso. Mas eu espero, olha, eu acho que por razões familiares aqui, eu vou ter que encerrar minha participação, mas queria agradecer muito mesmo vocês, muito. Posso dizer que eu estou orgulhoso
do que vocês fizeram, né? Muito satisfeito. Agora, eu quero pedir uma coisa, que vocês mandem para mim os outros artigos que vocês escreveram. E tem a promessa de escrever para a carta, né? Não vamos esquecer. Eu vou ter que tratar aqui da minha filha, tá? Que está pedindo um negócio aqui. Você não atende a filha, depois você fica mal, né? Tchau. Bom, pessoal, deixa eu... se vocês quiserem, acharem que tem alguma coisa aí que vocês gostariam de acrescentar, né? A gente Professor, pode dar... Diga. Eu gostaria aqui de mencionar que nós tomamos aqui, Diegues, um puxão de orelha do nosso colega e amigo Marcos Barbieri, porque nós não mencionamos aqui setor aeroespacial e de defesa, nem a Embraer, e ele tem toda a razão de puxar a nossa orelha aqui. Foi mal, Marcão. Bom, é isso, né? Nós, pelo menos aí, durante esses anos de desmonte, já entregamos muita coisa. Ficaram algumas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Enfim, criar condições políticas para utilizar. Eu gostaria de agradecer a vocês. Nós vamos voltar, eventualmente, talvez, mais na frente, né? Talvez voltar para um tema desses, né? Falando especificamente de Brasil, aí fazer uma sessão só sobre o Brasil, né? Para esclarecer mais essas coisas. Nós falamos muito en passant, né? Como se diz, nas questões do Brasil, né? Uma coisa ali, outra coisa ali, está meio impressionista. Então, talvez a gente possa, mais na frente, programar, né? Uma discussão mais específica sobre o Brasil. Gostaria de agradecer bastante a vocês dois, foi ótimo, né? E eu acho que o trabalho de vocês tem um mérito, na verdade, porque você lê essas coisas, às vezes, de inovação, sobretudo dessa discussão, uma coisa que não aterriza, né? Aquela discussão de inovação nunca aterriza, né? E o trabalho de vocês aterriza, né? Palpável. Então, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima aí, oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece.